Olá, bem-vindo a mais esse episódio do ABCcast Conexões. Todas as semanas trazemos para você histórias inspiradoras, trazemos histórias curiosas e mostramos como que o conteúdo que apresentamos aqui tem relação, conexão direta com a sua vida. Então, mais uma vez, vamos aproveitar esse momento para trazer mais uma história para você. Todas as semanas a gente traz um jornalista convidado. Hoje nós estamos trazendo aqui esse grande talento que é da casa, é do portal ABC do ABC. Estou do meu lado aqui, Thiago Antunes. Fala um oi pro pessoal aí, Thiagão. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar de novo aqui, né? Já vim aqui uma vez. Você lembra da última vez que você veio, sobre o que nós conversamos? Falamos sobre o grupo de hip hop. Falamos sobre o grupo de hip hop. Então, veja, daquela vez a gente já tratou tantos outros assuntos e hoje vai ser um assunto completamente diferente, cada né? semana uma surpresinha diferente. Cada semana uma surpresa diferente. Hoje nós vamos falar sobre uma doce história. É sobre isso que nós vamos contar aqui, porque eu tenho na minha frente aqui a Regiane Canuto, que é uma confeiteira, mãe, empreendedora, enfim, ela une muitos talentos e nós vamos querer conhecer um pouquinho da história da Regiane. Então, Regiane, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui e vai ser um prazer poder passar alguns minutos aqui, 60 minutos, batendo um papo contigo. Prazer, Thiago. Thiago também, muito prazer. Boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigada por estar aqui, né? Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco da minha história, da história da empresa, que é bem, assim, motivadora, inspiradora. E eu tô bem feliz de estar aqui e podem perguntar o que quiserem, vamos bater um papo, vai ser legal. Tô preparada. Acho que estou. Não, está com certeza, né? Assim, Regiane, a gente já falou de tanto assunto aqui, né? Como o Thiago falou, a última vez que ele participou conosco, a gente falou sobre o hip hop, um grupo de hip hop que sai de Mauá para conquistar o mundo. Eles estão ganhando títulos internacionais, né? Que legal. E a gente já falou de outras coisas aqui. E a gente trouxe bastante o tema de empreendedorismo feminino, né? Então, só pra gente começar, fazer um quebra-gelo rapidinho aqui, fala pra gente, assim, de onde saiu essa sua veia empreendedora? É herdado de alguém? É inspirado em alguém? Como que surgiu isso? Eu acho que herdado não, porque da família não tem ninguém empreendedor. Mas acho que, assim, é dom, né? Eu acredito muito em dom que Deus manda pra gente, né? Eu acho que cada um tem o seu, cada um se encontra, né? É um encontro, eu acho que é um encontro, assim, de alma mesmo. Qual é o meu propósito aqui nessa vida? O que eu quero fazer? Uhum. E eu nunca imaginei que eu ia empreender, né? Eu sempre trabalhei muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo, mas eu nunca pensei que um dia eu fosse ter meu próprio negócio. Então, na família não tem empreendedores. Eu acho que eu sou uma das únicas. Acho que é a única. Uma família muito grande, mas acho que eu sou a única que fui aí pelo mundo do empreendedorismo. E a história, assim, nasceu bem despretensiosamente, fazendo doce em casa, que eu vou contar um pouco mais pra vocês, vou resumir aqui um pouco. Era justamente isso que eu ia te perguntar agora. Começa você cozinhando em casa, ali, com a família e tal, sim. E de repente ali nasce uma ideia, né? Pode falar sobre isso. Na verdade, assim, quando eu tinha 11 anos de idade, minha mãe ficou grávida dos meus irmãos gêmeos. E ali eu ajudava muito minha mãe, com 11 anos. Então eu gostava muito de cozinhar. Minha mãe me ajudou, me ensinou a cozinhar. Então eu gostava muito de estar na cozinha, de inventar coisas novas, de olhar receitas em rótulos de... Hoje em dia não tem mais isso, né? Aliás, tem, mas ninguém dá importância. Ninguém dá importância. Qualquer embalagem que você pegar de qualquer alimento tem receita. Na farinha de trigo, na farinha de rosca, na pipoca, na batata palha, tem lá as receitas de como fazer várias, mas ninguém hoje dá importância para isso, né? É só internet. Então, eu comecei ali. Tudo que eu pegava, eu queria ver onde era feito, em que estado, em que cidade, e se tinha receita. Então, aquilo me atraía muito. Qualquer pacote de alimento que eu pegava, eu queria ver se tinha receita. Tudo, até litro de óleo, eu queria saber onde foi feito e se tinha alguma receita. Então, eu comecei a gostar de cozinhar por isso, né? Na verdade, acho que eu nunca contei isso veio na minha memória agora. Fui lá, eu tô com 45 anos, eu fui há 30
30 anos atrás, 34 anos 34 anos atrás, olha só. Fui agora lá e puxei agora na memória. Essa memória. E até hoje eu tenho esse costume de olhar a receita. Às vezes eu tô na mesa comendo, sei lá, um estrogonofe, tem um pacote de batata palha, eu quero ver qual a receita lá que eu consigo ler e depois reproduzir. Então comecei assim. Então, com 11 anos eu já sabia ler, já sabia escrever, já era alfabetizada, então eu queria só ler receita. Eu até brinco e falo, meu hiperfoco hoje é só ver receita. Eu tenho um filho autista. Sabe que esse comentário que você faz aí me lembra o seguinte. Você vê como as coisas impactam a vida das pessoas e levam elas para caminhos diferentes, né? Porque eu gosto de ler rótulo também. Eu adoro ler rótulo, adoro ver as receitas. E esses dias eu me peguei vendo um rótulo de batata palha também. E eu vi o seguinte, segunda-feira, receita de não sei o quê, terça-feira, quarta-feira. As sugestões, E eu virei pra minha mulher e falei, quem é que come batata palha todo dia assim? Será que a pessoa vai ter saúde pra chegar até sexta-feira? Não come, mas vai despertar ali. Vai Poxa, despertando, é verdade, né? eu posso sexta-feira fazer um dia do hot dog. Então é muito legal. Isso aí, isso realmente impactou a minha vida de me despertar. De ter essa curiosidade de ver receita e depois querer reproduzir essas receitas. Então, com 11 anos, minha mãe grávida, com um barrigão enorme de gêmeos, e eu precisava ajudar minha mãe. Minha mãe já nem saía da cama direito. Então, mãe, deixa que eu cozinhe. Então, eu fazia comida, eu queria fazer sobremesa, eu queria levar a comida na cama para ela, porque aquilo me dava um prazer enorme de cozinhar para alguém. Eu nunca gostei de cozinhar para mim. Eu sempre gostei de cozinhar para alguém. Sabe essa coisa de servir mesmo? De receber as pessoas em casa e servir. Então eu fui crescendo com esse gosto dentro de casa, de querer cozinhar. Aí comecei a trabalhar fora e a primeira coisa que eu queria fazer quando eu chegasse em casa era fazer comida para os meus irmãos, para minha mãe, para o meu pai. Então ali eu ia todo mundo me elogiando. Nossa, sua comida tá maravilhosa. A comida da Regi, que é o apelido em casa, a comida da Regi tá melhor que a da mãe. Então eu fui crescendo, eu fui me achando, né? Então eu já me achava uma cozinheira ali com 14, 15 anos. E eu fui tomando gosto por isso, né? Então eu aprendi muito com a minha mãe. Só que assim, nunca imaginei que eu ia um dia trabalhar com alimentação. E eu trabalhei numa empresa durante 15 anos da minha vida, como design de interiores. Dos 19 até os 33, quando meus filhos nasceram. Foram quase 15 anos. Eu trabalhei como design de interiores. Então, ali era uma grande empresa. Ali foi minha faculdade, minha universidade, tudo que eu sei hoje, eu devo a essa empresa que eu trabalhei. Então, eu saí de lá porque eu fiquei grávida dos meus filhos. E até você tem filhos gêmeos? Eu tenho filhos gêmeos. E irmãos gêmeos? Irmãos gêmeos. Eu tava até falando que eu tenho o Miguel, que é autista, que ele tem hiperfoco em artesanato, ele adora fazer artesanato. E aí eu brinquei e falei, acho que o meu hiperfoco é ler receita, porque eu amo ler receita. A minha cabeça não para, eu quero ler receita, eu quero produzir, eu quero reproduzir, eu quero me inspirar. E ali, quando eu saí dessa empresa, que eu saí por conta da minha gestação, eu falei, preciso ser mãe. Eu preciso ser mãe, Deus me abençoou com 2 crianças, eu preciso cuidar deles, eu preciso ser mãe de verdade. Não dá, eu trabalhava num shopping de domingo a domingo e eu pensei, com quem que eu vou deixar essas crianças? Qual vai ser minha rede de apoio, né? Falei, não quero rede de apoio, eu quero ser mãe deles. Então, com a cara e com a coragem, eu saí 15 anos do meu trabalho de design de interiores. Eu fazia projeto de decoração, eu vendia os móveis para o cliente até o momento final de decorar a casa, enfim. Foram 15 anos fazendo isso e nunca imaginei que eu ia ter um negócio de alimentação, né? Mesmo gostando muito de cozinhar. E quando aconteceu o estralo, assim, aquele... Foi em casa. Isso eu vou fazer profissionalmente, né? Foi o estralar de dedo assim, o pulo do gato. Foi em casa. Você tá numa profissão completamente diferente. Você vai para ser mãe, não vai para cozinhar e acaba virando um negócio, assim, gigantesco. Foi. O pulo do gato foi em casa. Ganhei as crianças, estou em casa com as crianças, meu momento maternal, momento mãe, que era tudo que eu queria. Falei, vou deixar meu trabalho, eu preciso cuidar dessas crianças. Mas aí eu me vi naquela situação de assim, só cuidar, ser mãe. E eu nunca consegui me ver sem trabalhar, nunca me enxerguei sem trabalhar. Desde que eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, nunca me enxerguei sem trabalhar. E aí eu pensei, poxa, e agora, né? Eu resolvi sair de lá, foi uma escolha que eu fiz, mas eu quero trabalhar, mas eu também quero ser mãe. E agora, o que eu faço da minha vida? As crianças tinham uns 3, 4 meses, eu comecei a fazer alguns cursos, assim, não é oficinas, um dia de curso para aprender a fazer brigadeiro.
E aí eu deixava as crianças com a minha mãe e ia fazer esses cursos. E na época, há 13, 14 anos atrás, estava muito em alta vender brigadeiro. Né? Sabe esse pessoal que leva trufa, pão de mel para faculdade? Que hoje acho que nem existe mais isso, mas antigamente a gente vê muitas pessoas se formando. Tem o bolo de pote, muitas pessoas se formavam vendendo doce na faculdade, que era uma renda extra. Todo mundo sempre viu doce como uma renda extra, né? Nunca viu um doce como realmente um negócio. Então eu comecei ali a fazer curso. Eu vim até aqui em Santo André, na Chocolândia, fazer todo o curso. Eu pegava as revistinhas da Chocolândia, porque eu já era louca da revista, então eu queria ver receita, eu queria ver os cursos, e eu queria participar de todos os cursos, porque eram cursos baratos, um dia de curso, você aprendia bastante conteúdo ali, e eu ia para casa desesperada para tentar reproduzir o que eu tinha aprendido no curso. O dinheiro que eu não tinha, eu gastava lá mesmo, comprando ingrediente para fazer, para testar, e foi crescendo. E eu levava brigadeiro para todo mundo, na época era só brigadeiro, e levava brigadeiro para a família, levava brigadeiro para os amigos, tinha festa, eu me achava com as bandejas de brigadeiro e todo mundo elogiando. É o melhor brigadeiro que eu já comi na minha vida. Melhor festa que tem, viu? Cozinheira dessa. Melhor brigadeiro que eu já comi na vida. E eu ali, né? Me sentindo, né? A confeiteira já, só fazendo brigadeiro. Aí passou-se um ano. Eu falei, quer saber? Não dá mais, né? Para fazer brigadeiro e levar para os vizinhos, levar para as festas. Eu acho que eu vou fazer disso aqui um negócio. Aí eu comecei a divulgar que eu ia vender brigadeiro gourmet, porque estava muito em alta. Todo mundo queria saber o que era esse tal desse brigadeiro gourmet, que hoje tudo é gourmet, né? Tudo é gourmet. Muitas pessoas nem sabem o significado, né, de um doce gourmet. Depois eu conto o que é. E aí eu comecei a vender e divulgar em grupos. Na época não tinha WhatsApp nem Instagram, não era forte como hoje. Então, em grupos de Facebook da cidade. Por exemplo, tinha lá o Grupo Assunção, da cidade, do bairro Assunção, onde eu morava. Então, ali tinha várias pessoas empreendedoras de locais ali, vendendo o seu produto. E eu entrei nesse grupo, pedi permissão para entrar nesse grupo para vender meu brigadeiro também. E aí foi aparecendo venda, gente que eu nunca imaginei que ia aparecer para comprar meus doces. Gente de Santo André, gente de São Bernardo, de Diadema, porque eu sou de Diadema, eu morei 30 anos lá, agora eu sou de São Bernardo. Então, muitas pessoas me conheciam ali de Diadema e começou a pedir o meu trabalho, a encomendar. E aí eu lembro que até hoje a primeira encomenda de 100 brigadeiros, que é um cento de brigadeiro, né? Foi assim, a maior alegria da minha vida, de ver aquela caixa linda. Bonita, né? Uma caixa bonita. Mas aí, no momento em que você começa esse processo de vender brigadeiros até a hora que você abre sua primeira loja, quanto tempo passa? 5 anos. 5 anos. Foram 5 anos fazendo doce em casa. E do momento em que você abre a loja até agora, você tem quantas unidades e quantas pessoas trabalham com você hoje? Foram 5 anos trabalhando em casa, até profissionalizar. E da primeira loja até hoje são 7 anos, né, que eu faço os doces. E do primeiro momento, primeira loja até a nossa 5ª loja que a gente tem hoje, são em torno de 40 pessoas envolvidas. Uau. Aí. Então, assim, começa com você fazendo brigadeiro. Só comigo. Hoje você tem 40 pessoas trabalhando. 40 pessoas diretamente na empresa. Unidades espalhadas em mais de uma cidade. Sim. Hoje a gente tem 4 em São Bernardo e a de Santo André. Santo André é a coisa mais linda do mundo. É linda, linda, linda. É até um ponto que a gente ia Os andrenses precisam conhecer mais essa loja. Precisa. Você leva o seu nome como a sua marca, né? Então é Regiane Canuto Confeitaria. E você emprega valores também. Sim. Porque acho que são valores que você carrega, né? Sim. Como que você faz para associar um produto com um valor que você traz de dentro de você? Como que surgiu essa ideia e como você consegue aliar essas coisas? Então, o maior valor hoje da minha marca e do meu nome, né? Inclusive, eu já até pensei em tirar meu nome da marca, né? Para as pessoas não associar que é Regiane, porque assim, hoje em dia acho que eu faço tudo. A Regiane Canuto que faz a entrega de moto, a Regiane Canuto que faz o doce, ela que lava a louça, ela que vende. Então, já até pensei em desvincular o meu nome da marca, mas ficou um nome muito forte, porque quando eu trabalhava em casa, eu não tinha loja, então era o meu nome ali na internet. Então, quando eu abri a loja, eu fiquei com medo das pessoas não associarem a um trabalho que já existia há 5 anos. Então, continua a Regiane Canuto. Então, o maior valor hoje da minha marca é esse apreço familiar que eu quero passar para os nossos clientes, né? Nasceu
muito informalmente dentro de casa, com uma história de que minha mãe me ensinou a cozinhar. Então, eu quero passar isso. O maior valor da nossa marca de comer um doce hoje é você entrar dentro da nossa loja e perceber que, assim, é uma loja familiar, é um doce caseiro, é um doce que nasceu dentro de casa. Então, isso para mim é muito valioso. Então, assim, e eu tento... Desculpa te cortar. Mesmo com 5 unidades, você ainda faz o doce de forma caseira. Muito você não caseira. faz ela industrializado. Nada. O que eu fazia na minha casa, no meu apartamento, quando eu comecei, 50 metros quadrados de apartamento, morando, fazendo doce, que era um caos ali, eu levei para a empresa. E isso, assim, eu não abro mão de mudar. Porque esse que é o segredo do nosso sucesso. O cliente que come nosso doce hoje, que vocês vão provar aqui, mais tarde vocês vão provar, percebe o quanto é caseiro o doce, não tem nada industrializado. A única coisa que mudou da minha casa para a empresa são as panelas mexedoras que eu fazia no braço, era um brigadeiro por brigadeiro. Se queimava, borbulhava, era um sufoco e era receitas menores. Então, hoje é em grande escala. Então, eu preciso de ter maquinário para isso. Mas a receita e o ingrediente é o mesmo. Tanto é que eu tenho um fogão do meu apartamento que eu comecei a fazer bolo e brigadeiro dentro da empresa. E eu não tiro ele de lá. É como se fosse um amuleto, sabe? Não vai sair de lá aquele fogão. A gente nem usa, mas ele tá ali. Tá decorando, porque a gente já usou na empresa, agora não precisa mais usar, porque é muito caseiro. Mas ele fica lá. Então, tudo que eu comecei a fazer em casa, a gente reproduz dentro da empresa. Claro que numa escala maior, né? Uma quantidade muito maior. Mas as mesmas receitas. Não abro mão desse afeto que eu tento passar através das receitas. De você morder o doce e falar, poxa, que doce gostoso. Realmente ele é caseiro. Que legal. Então, você tem pergunta? Não, eu já tô olhando aqui, já tô com fome, tá? Mas eu queria saber quais são os campeões de vendas, assim, e como você consegue como saber o que a pessoa quer. Sabe? Tipo assim, a pessoa... Se eu fizer isso aqui, a pessoa vai amar. Esse sabor vai fazer a diferença. Isso aqui vai mostrar que isso aqui tem afeto, que isso aqui é artesanal. Como você consegue fazer isso? Nós temos, né, os campeões de vendas. São produtos que não pode faltar nenhum dia em nenhuma das lojas. E tem aqueles que a gente vai testando, que às vezes você acha que vai estourar e não vai dar certo. E o que eu faço para descobrir isso? Pesquisa com o próprio cliente, ouvindo o cliente. Eu acho que hoje o segredo, um dos maiores segredos é saber ouvir o cliente. Muito interessante. Tem que ouvir. Por exemplo, eu não fico mais nas lojas. No começo eu ficava. Eu fazia o doce, eu atendia, eu limpava, eu fazia tudo. Então, assim, eu digo que eu aprendi a vender com o próprio cliente, ouvindo ele. Até digo para as meninas hoje na loja, não adianta você querer vender um doce que o cliente não gosta. Você está insistindo em vender um doce com doce de leite, ele odeia doce de leite. Então, você precisa ouvir o cliente primeiro. Saber o que ele gosta, o que agrada o paladar dele, se é algo mais doce, menos doce, com fruta, sem fruta. Então, eu ouço muito o cliente. Então, hoje, como eu não fico nas lojas, eu ouço as atendentes, as funcionárias. Eu costumo perguntar, né? O que vocês estão ouvindo do cliente? O cliente hoje veio e pediu isso e não tinha. Aí, de novo, veio e pediu isso e não tinha. Então, vamos produzir alguma coisa que o cliente está pedindo. Não adianta a gente tentar vender algo que o cliente não quer. Então, ouvir hoje o cliente é um dos maiores segredos aí para ter sucesso também. Principalmente com os nossos doces, que a variedade é muito grande. Eu tenho mais de 200 combinações de doce, com 4 tipos de recheio, com 4 receitas eu consigo fazer mais de 200 combinações e eu não consigo colocar para o cliente, por exemplo, tem 200, vou colocar 15 hoje para vender, não consigo fazer isso. Você vai na loja, tem mais de 50 tipos de doce todos os dias, mas tem aqueles campeões de vendas que não pode faltar, aqueles doces afetivos que não pode faltar, por exemplo, um bolo gelado de coco que a gente vende, que é o nosso campeão de vendas. Quando eu fiz esse bolo, deu briga, os clientes falavam para mim, por que você coloca para vender? Então, se vocês não dão conta de fazer, vocês precisam contratar mais funcionário para fazer esse bolo. Então, assim, é aquele bolo que te lembra de quando a avó fazia o bolo, que embrulhava no papel alumínio para levar nas festinhas da escola, que é mais gostoso de desembrulhar e comer ele geladinho. Então, você morde o doce, você lembra da avó, você lembra da mãe, você lembra da família, você lembra desses momentos. E eu ouço muito isso dos clientes, que o nosso doce, ele traz essa memória afetiva. Então, eu ouço muito isso e vou sempre para esses doces que traz essa memória, sabe? De resgatar essa memória e proporcionar isso ao cliente
dentro de qualquer loja que eles tenham. Ô, Regiane, só uma dúvida aqui que me passou pela cabeça. Você comentou no começo aqui que você lia bastante embalagem e tudo mais, né? Vê as receitas. Hoje, as receitas que você vende, os produtos que você vende, são frutos dessas receitas que você já conheceu, das embalagens e da vida, etc.? Ou você tem criado coisa nova? Eu crio muita coisa. Como que é o processo seu de criação, de pensar? Eu tenho uma base, enfim. né? A minha base é o brigadeiro. Tudo que a gente tem dentro da loja vai brigadeiro, porque brigadeiro é um doce, né? É desejado por todo mundo. Você vai numa vitrine cheia de doce, você fica na dúvida. Será que esse é bom? Não, vou no brigadeiro, porque o brigadeiro não tem erro. Exato. Né? E na festa também, você quer comer o bolo, mas você quer o brigadeirinho ali do lado também, né? Então, criança gosta de brigadeiro, adulto gosta de brigadeiro. Então, tudo que vai nas minhas receitas, seja qual for a combinação, tem brigadeiro. Então, assim, o brigadeiro não pode faltar. Então, eu tenho essa base que eu aprendi desse brigadeiro há 13, 14 anos atrás. E disso aí eu comecei a inventar as minhas outras receitas, as minhas combinações. A base que eu aprendi com a minha professora lá há 14 anos atrás, eu não mudei. Que é a minha receita secreta aí do brigadeiro. Então, eu não mudei. Isso eu não mudo. Não abro mão da receita e nem dos ingredientes. Mas, em paralelo a isso, eu vou acrescentando outras criações que eu vou tendo na cabeça. Mas é óbvio que eu tenho outras inspirações também. Outras confeiteiras do Brasil aí. Tem uma muito grande de Goiânia, que sempre foi minha inspiração. Eu sigo muita confeitaria. Desde que eu comecei a fazer doce, eu sigo muita confeitaria. E tem muitas que são inspirações mesmo, né? Não é cópia. Eu me inspiro mesmo na história delas. E a partir daí eu vou criando o meu doce. Então eu vou conhecendo, por exemplo, o que combina com abacaxi, o que combina com frutas vermelhas. Para você ter uma ideia, até o clima do dia interfere pra gente produzir o doce. Certo. Né? Se tá muito calor, eu não vou insistir em vender um doce pro cliente que é quente, né? Como um docinho que a gente tem lá, um bolinho de cenoura que é servido quente com a caldinha quente. A gente no calor, fatalmente você quer algo mais refrescante, né? Então, todos os dias, antes de fazer programação de doce, a gente olha lá o tempo. Como que vai estar o tempo amanhã? Que interessante. Como que vai estar o tempo sábado? Agora já tô... Aí, final de semana, que é o nosso movimento maior. Como que vai ser o movimento no sábado? Que o movimento, assim, é 10 vezes maior que na semana. Então, tá frio. Então, vamos assar muito bolo de cenoura, fazer muita calda de brigadeiro, abastecer todas as lojas com muita coisa quente. Ou vai estar muito calor. Renova o estoque de sorvete, porque vai sair muito sorvete. Sabe, Regiane, você comentando isso me faz ter a impressão, e eu acho que o público que está em casa ouvindo esse podcast tem a mesma impressão, que você tem uma paixão muito grande pelo que você faz e você olha muito para o consumidor, né? Sim. De atender aquela necessidade Sim. do consumidor. Sim. Então, assim, eu vejo a Regiane confeiteira tem esse perfil. Agora, quando eu tento te olhar pela Regiane empreendedora, tipo, vamos falar assim, a Regiane é a dona de 5 lojas. Agora, quando você fala de negócio mesmo, né? Você tem a mesma paixão? Tipo, é o mesmo humor que você tem na hora de fazer o seu brigadeiro? É o mesmo humor que você tem na hora de ver fornecedor, pagamento de conta, vou expandir, não vou expandir? Como você divide essas duas coisas? Tenho, a mesma paixão. Caminha junto. O amor por fazer a receita e por cuidar da receita e cuidar da empresa. Eu tenho muitas ideias. Inclusive, eu vindo pra cá, até falei com meu marido, a gente precisa comprar 2 geladeiras. Porque tem um pessoal do condomínio que quer colocar a geladeira no mercadinho do condomínio e quer colocar nossos doces lá. Falei, já pede pra alguém fazer orçamento de geladeira, ver quanto que é pra envelopar, pra colocar a nossa marca. Aí a gente vai começar a entrar nos condomínios com os nossos doces. Então, a mesma paixão que eu tenho em reproduzir as receitas, eu tenho em cuidar de tudo isso. Isso, Ed, nosso furo de reportagem tá aqui, viu? Regiane Canuto Confeitaria no seu condomínio. Vamos falar sobre isso aí. E tem também uma galera que, assim... Há uns 3 anos atrás, eu falaria sempre não, você não vai vender meu doce é exclusivo, é minha marca, sabe coisa de ciúme? É meu, eu que criei, é só meu, não vou soltar. Então tinha um pessoal que sempre perguntava, você revende? Você vende para revenda? Tipo, o pessoal quer pegar o doce para revender e ganhar lá o seu lucro. E eu sempre, não vendo, não revendo. Eu falei, agora quer saber?
Regiane Canuto tem que estar em todos os lugares, vai ter que revender. E agora a gente, o primeiro start foi uma menina uma filha de uma cliente minha, que eu conheci ela pequena, criança, e agora acho que quer entrar num cursinho, não sei se quer pagar a faculdade, quer vender doce na igreja. E algumas semanas atrás a mãe dela me mandou mensagem: Rê, a Gabi quer fazer doce, mas eu dei uma ideia pra ela. Ao invés de você fazer doce, por que você não compra os doces da Rê e revende? Você coloca seu lucro, vai ser muito mais fácil, você não vai ter que comprar nada. Mais gostoso, o pessoal já conhece, você não vai ter que fazer sujeira em casa. Eu falei, quer saber? Vou vender doce pra essa menina, pra ela vender na igreja, sim. E aí, acho que hoje saiu o nosso primeiro pedido lá de doce para revenda, para essa jovem, uma garota, acho que tem 16 ou 17 anos, que quer vender o doce dela e ganhar o dinheiro dela lá do pessoal da igreja. Eu falei, ela acho que encomendou 30 docinhos. Eu falei, são 30 pessoas que vão conhecer nosso doce. Sim. São 30 vidas que estão segurando nosso potinho, vai gostar e vai falar, nossa, de onde que é isso aqui? Deixa eu ver onde que é, deixa eu ir lá conhecer essa loja. Eu falei, e agora por quê? Então, quando você falou de expansão, se eu penso nisso com o mesmo carinho, eu penso sim. Eu penso você pensa em abrir franquias? Penso em abrir franquia, eu penso em expandir nosso negócio dessa outra forma, dentro de mercado, dentro de faculdades, cantinas de escola, cafés. Por que não ter a nossa marca dentro de qualquer outro negócio? Sabe que eu trabalhava num escritório bem no centro de São Paulo mesmo, ali na Rua Boa Vista. E a gente sempre almoça ali naquele centrinho mesmo, centro velho de São Paulo. E tinha um rapaz que vendia brigadeiro lá, uma bicicletinha, aquelas bicicletinhas antigas. Ele fez de um formato, pintou ela toda de marronzinho para combinar com o brigadeiro. Era um sucesso. O uniforme, mais a bicicleta. Food bike que eles chamam. Muito bonitinho, assim, que chama a atenção. Um lugar para você chegar lá e ele oferecer aquele brigadeiro. Muito bom. Acho que a linguagem na hora de vender o doce faz muita diferença. Sim. É o que eu vejo nas suas lojas, né? Ela é toda montada de uma forma que te dá vontade de comer doce, né? Quando eu montei a primeira loja na Assunção, a minha ideia era assim, eu quero fazer um lugar bonito, aconchegante, limpo, com pessoas educadas atendendo e com doce gostoso e uma vitrine linda para o cliente vir aqui comer, colocar o pé para fora e pensar, eu vou voltar, porque eu quero provar aquele outro doce, porque eu fui muito bem atendida e porque esse lugar é muito gostoso. Então, o meu propósito de montar a loja foi esse, de realmente pegar no coração do cliente, sabe? E qual é a próxima cidade onde a gente vai ter lojas porque ela tá falando de expandir, eu acho que ela vai querer expandir pro Brasil inteiro. Então, essa ideia da bike que você falou, eu sempre achei muito legal e há um tempo atrás estava em alta, né, ter food bike. Então, você monta é um custo muito baixo, né? Bem mais baixo que você ter um ponto fixo e um lucro muito grande também. Então, é bem legal essa ideia. Eu sempre quis ter uma food bike e isso, quando eu trabalhava em casa, eu não consegui. E agora eu comecei a pensar nisso. Quando vocês falam de expansão, eu acho que isso também é um modelo de negócio para quem não tem um investimento alto, de ter um ponto fixo, né? De ter que pagar aluguel, de ter que fazer uma reforma, comprar móveis, que é tudo que a gente oferece para o cliente, a experiência dentro da loja. E esse modelo de negócio da bike é algo que eu quero formatar para possíveis franquias de um negócio menor. Das bikes, tem também uns containers que a gente pensa em fazer. A própria geladeira no condomínio é um modelo de negócio para franquear a nossa geladeira dentro de condomínio. Então, próxima cidade eu não sei dizer não, viu? Mas olha, o pessoal pede, pessoal de Mauá, São Caetano. E aí eu recebo mensagem assim, você podia abrir uma em São Caetano, né? Eu falei, gente, também não é fácil assim, né? Podia, piscou abrir uma loja, né? Exatamente. Então, o pessoal de São Caetano pede muito. O pessoal de Diadema pede muito. Por que Diadema? Porque quando eu fazia doce em casa, eu levava os doces para casa da minha mãe, que ainda mora lá, e falava, gente, hoje eu tô na casa da minha mãe. Quem quiser comprar doce, vai lá na casa da minha mãe. E fazia fila para comprar doce na casa da mãe. Então, o pessoal de Diadema também pede muito. E São Paulo, né? Eu tenho vontade de ir para São Paulo. Zona Sul de São Paulo, Moema, Brooklyn, Vila Mariana. Eu tenho público deÃo Paulo. De Barra Funda, né? De Barra Funda, eu tenho muito, eu tenho um público grande também em São Paulo, viu? Nosso terceiro maior público é da Zona Sul de São Paulo. Mas pessoal da Zona Leste, Zona Norte pede. Eles não conseguem vir, eles pedem Uber Moto para vir buscar e leva doce para lá. Então, eu tenho o pessoal ali do Tatuapé, da Zona Leste, Serra da Cantareira, os artistas adoram nossos doces. Ontem foi doce pra Serra da Cantareira. Olha de só. Ubermoto. De Ubermoto. Chegou perfeito lá. A gente embala, tudo bonitinho. Eu falei, gente,
pode pedir que a gente manda até de Mercado Livre esses doces. Chega de um dia pro outro. Cada minuto que passa, eu tô com mais vontade. Tá com mais vontade, né? Regiane, e sua família te apoia nessa empreitada toda? Virou um negócio de família mesmo? Sim, é um negócio de família. Tanto é que a família tá comigo no negócio. Tá tudo lá. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Porque trabalhar com família é difícil, né? É desafiador. Mas assim, eu tenho a minha irmã, Luciane, o Alex, o Alexandre, meu marido, meu sócio, Leandro, que também me ajuda aí. Que inclusive eu falei pra ele vir hoje comigo, ele não pode vir, que também tem os negócios dele. Não, mas o seu marido trabalhava com outra coisa antes e agora ele tá integralmente? Ele tem os negócios dele e também, em paralelo, me ajuda na confeitaria. O Leandro, ele é professor de educação física. E hoje ele é empresário e tem as empresas dele de futebol. Tem escola de futebol, ele cuida de carreiras de jogadores de futebol. Então, assim, a paixão dele é o futebol e a minha é o doce. Mas aí eu trouxe ele para me ajudar na empresa, para trabalhar comigo, pela experiência que ele já tem de administrar as empresas dele, né? Então, ele tem uma grande participação, assim, muito especial dentro da empresa. Inclusive, hoje ele tá lá resolvendo os B.O. E qual para você é a parte mais difícil do seu dia? A parte mais difícil? Eu não vejo parte difícil. Não comer todos os doces. Na verdade, quando você trabalha com muito amor, empregado em alguma coisa, o difícil não é difícil, né? É um desafio que você tá ali, mas... É um desafio que faz parte de todo empreendedor, de qualquer pessoa que tenha, seja um pequeno, um grande negócio, vai ter os desafios, vai ter as dificuldades do dia, mas hoje em dia eu não vejo, assim, dificuldade, não vejo. Eu não digo nem que é dificuldade, eu acho que é no geral, porque todo mundo que eu comento hoje, que tem negócio, que precisa de pessoas, hoje o maior desafio são pessoas, né? As pessoas entenderem que trabalhar com alimentação não é tão fácil, né? Eu digo que não adianta romantizar a confeitaria, não tem nada romântico, não tem nada muito lindo. Tem lindo para o cliente que chega lá, tem que estar tudo perfeito, mas ali nos bastidores é uma empresa como qualquer outra empresa. Muitos acham que porque faz doce e começou informalmente em casa, tá tudo bem fazer de qualquer jeito, e nunca tá tudo bem fazer de qualquer jeito, né? Então hoje o maior desafio é realmente fazer os colaboradores entenderem que realmente é uma empresa que cresceu, que está em ascensão, que quer crescer e que tem regras como qualquer outra empresa. Então, o meu maior desafio hoje é esse, fazer eles entenderem que somos uma empresa. Sim, uma coisa interessante. Ela fala com muito amor da empresa delas, dos doces. Como você faz para isso passar para os seus colaboradores ali no dia a dia? Porque você não está sempre de olho neles, mas eles têm que passar... São 40, né? Você imagina? Então, mas ele precisa passar esse amor pro cliente. Como você faz para você passar o amor pro colaborador para ele passar pro cliente? Olha, eu tento ser o mais transparente possível com todos eles. Eu tento fazer eles entenderem que eu sou pessoa como eles, que o que eu sinto pela marca, eu não posso exigir que eles sintam, mas que eles tenham respeito pela marca. Eu acho que quando a gente tem respeito, a gente já conquistou tudo, né? Não precisa amar a minha marca, não precisa amar meus negócios, mas precisa respeitar. Então, eu tento, assim, ser muito respeitosa com todos e fazer com que entendam que ali é uma passagem da vida deles, mas que tem que ser bem feito, tem que ser bem passado, que é uma ponte para eles chegarem a alcançar outros sonhos da vida deles. Então, o pouco tempo que eu tenho com cada um deles, eu tento ser sempre muito respeitosa e passar esses valores de vida, o valor humano que eu tenho, né? De tratar bem, de pensar em algo para melhorar o dia deles, para melhorar a vida deles ali dentro. Eu costumo muito falar para eles que falo muito para eles, vocês não estão aqui por um acaso, se vocês estão aqui é por um propósito de Deus, vocês têm que estarem aqui, estar aqui agora. Então, se vocês estão aqui agora, façam o melhor de vocês para quem entra aqui, seja para o cliente, seja para o fornecedor, seja para um colega de trabalho. Tenham empatia, se coloca no lugar do outro, com qualquer pessoa, vocês lidam com pessoas. Então, vocês precisam ter empatia e ter respeito acima de tudo. É isso que eu prezo todos os dias dentro da empresa, respeito e empatia. Vamos trabalhar para a Regiane Canuto. Pessoal, vocês estão ouvindo e assistindo essa conversa com a Regiane Canuto, confeiteira da Regiane Canuto Confeitaria. Essa conversa está sendo um doce de conversa, né? Vamos fazer um rápido intervalo e a gente já volta com
os nossos blocos especiais. A gente já volta. Olá, essa é para vocês que estão assistindo o ABC Conexões. Sim, vocês, nossos ouvintes. Eu sou o João Pedro Melo e agora eu tô na bancada do ABC Cast. Fala pessoal, vocês já devem ter ouvido a minha voz? Se você não ouviu, eu sou a Suzana Rezende, a apresentadora do ABC Cast, e eu venho aqui para te fazer um convite muito especial. O nosso encontro está marcado de segunda a sexta, às 18 horas, lá no ABC Cast. E lá nós falamos sobre tudo que impacta o seu dia a dia, desde o grande ABC até a região metropolitana de São Paulo. A gente fala sobre o Brasil, sobre o mundo, para te manter sempre bem informado. Sem rodeio, sem drama e sem perder mais o seu tempo. Bom, talvez só um pouquinho de drama. Então, não tem desculpa. Nos siga na sua plataforma preferida. Então tem o Deezer, o Spotify, o Apple Podcast, o Amazon Music e até o YouTube. É só escolher a sua preferida, nos seguir e dar o play. Então, já nem perde tempo e segue a gente lá no Instagram, @abcdoabc_oficial, porque é lá que a gente avisa, provoca, comenta, ri e chora. E às vezes até descola uma treta. Então bora lá? Então pode dar o play. Pessoal, vocês acompanharam esse recado? Enquanto isso, nós estamos aqui comendo os doces, comemos brigadeiro, comemos de tudo. E vamos falar mais sobre a nossa experiência aqui, que foi uma experiência maravilhosa. Mas eu gostaria de ler um pedaço dessa embalagem para vocês entenderem a personalização que a Regiane traz para os produtos dela, porque isso aqui reflete um pouquinho a alma do negócio. Veja só, que seja doce o dia... Que seja doce o dia, a vida e a alma. É o recado que a Regiane passa para os seus clientes que compram um produto simples como esse aqui. Então, isso mostra o perfil que a empresa tem, que vai muito mais do que só um CNPJ que vende um produto, né? É uma empreendedora com uma alma dedicada no negócio que está vendendo uma experiência para o seu cliente. E é isso que a gente está aprendendo com essa história que nós estamos contando hoje aqui. Agora, vamos tentar explorar alguns outros lados meio ocultos aqui dentro da vida da Regiane com os nossos quadros especiais. Então, o primeiro deles, o contraponto. Contraponto. É o momento em que eu coloco o Thiago aqui para fazer a pergunta que ele quiser, que a gente não roteirizou. Eu não sei o que virá dali. Então, se for difícil demais, a gente corta e faz de novo. Tá bom. Ela já adoçou minha vida, não vou fazer nada. Não vai fazer nada. Vai com calma, Thiago. Ó, toma mais um docinho. Eu vou pegar. Não, eu queria falar sobre a competitividade do seu negócio no ABC. Porque a gente vê que você está crescendo bastante. Como você consegue manter esse negócio competitivo e sem ficar para trás e, ao mesmo tempo, impulsionando outros negócios a começarem também? A inovação. Eu acho que inovação, assim, é a palavra-chave do nosso negócio. A gente fez um estudo aí da nossa marca e a gente chegou realmente a entender que é se inovar o tempo todo, se reciclar o tempo todo, inovar, colocar coisas novas para o cliente o tempo todo e vender essa experiência de uma forma leve, de uma forma gostosa, mostrando que realmente tudo que o cliente quer tem nas nossas lojas. Quer estar com um amigo, vai para nossa loja. Quer estar com a família, para nossa loja. Então, é inovação. Realmente, não dá para ficar para trás, né? Porque o mercado engole a gente o tempo todo. Então, não dá para ficar para trás. Então, o nosso diferencial realmente é inovar e ter coisas novas na loja o tempo todo para aguçar a vontade do cliente que já gosta da marca ir lá provar cada vez mais as receitas novas, os lançamentos. Então, o diferencial é a inovação. Mas você sente que você é vou dizer assim, uma inspiração para quem está querendo começar um negócio? Eu me sinto. Há pouco tempo eu me sinto. Porque assim, eu vivia tão imersa ali, só resolvendo coisas, fazendo receita, fazendo doce, que até meu marido falava: Regiane, você não tem noção do quanto você é, assim, inspiradora para as pessoas. Você não tem noção do quanto você já é grande. E eu não tinha mesmo essa noção. Então, eu ficava ali no operacional, só operando, só fazendo, e não tinha mesmo essa noção. Hoje eu consigo ter um pouquinho mais dessa noção de que realmente o negócio é inspirador e tem muitas pessoas que se inspiram na nossa marca, no nosso trabalho, nas nossas receitas. E eu tenho clientes até que
que viraram meus colaboradores, que viraram amigos para estar por perto ali, para se inspirar, para copiar, gente. Então, pensa, Regiane, se o pessoal se inspira e copia, vamos dizer, no bom sentido assim, você está criando concorrentes. Isso para você não é ruim? Não vejo como ruim. Eu vejo como bom. A concorrência é boa. Que faz a gente sair ali da zona de conforto e, poxa vida, ela copiou meu bolo, e agora? Enquanto ela copia, eu preciso criar outro. Eu sempre falo, enquanto muitos copiam, eu vou criando as minhas receitas. Tem até uma história muito engraçada, que copiaram, né, um bolo que eu criei há 10 anos atrás, eu coloquei o nome para ele, e aí copiaram e colocaram até o mesmo nome. E aí até meus colaboradores ficaram assim, revoltados. Regiane, você não pode deixar isso acontecer. Olha o que aconteceu, copiaram o nosso bolo. Eu falei, gente, isso é muito pequeno. Assim, que bom que a gente inspirou isso a essa pessoa. Mas eu não posso ficar me preocupando com isso. A gente tem que se preocupar com o que a gente vai vender, o que a gente vai proporcionar para o cliente. Não por se estão copiando ou não. É normal copiar hoje em dia. Então, eu não me importo mais, não. Legal. De verdade, isso não me afeta. Eu acho que é até bom, porque é uma motivação, combustível ali, tipo... Que legal, vocês estão copiando, porque tá bom o negócio, né? Você tem mais perguntas, Thiago? Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Agora você quer pegar o seu, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui do Contraponto, que é assim... Você disse para nós mais cedo que você não usa... Não é nada industrial, né? Não tem uma escala industrial, né? É tudo feito meio que no manual ali, embora você tenha alguns equipamentos para facilitar, né? Mas como que você garante a padronização e qualidade? Porque num processo industrial, tudo vai com... É o mesmo padrão... Todos os produtos. E no caso de vocês ali, da confeitaria 5 lojas, como você garante a padronização da qualidade? Treinamento e acompanhamento. Tem que treinar e tem que acompanhar. Tem que ter o tempo para treinar e tem que acompanhar. Só que hoje isso é um desafio muito grande, porque a rotatividade de funcionário é muito alta hoje na empresa. Eu até brinco e falo, gente, é tão bom trabalhar aqui, por que eles não ficam aqui? É tão doce trabalhar nessa empresa. Mas é treinar e acompanhar. Eu digo que assim, não é só fazer um doce bonito e um doce gostoso. Você tem que acompanhar esse doce até ir para a mesa do cliente, até ir para a boca do cliente. Então, tem que acompanhar para garantir a qualidade, a apresentação, o tamanho, o padrão, a quantidade de doce que tem que ir em cada copo. Hoje você não pode ir na loja pegar esse copo cheio e amanhã tá pela metade, porque isso sai do padrão. Então, é treinamento, é investir em treinamento e acompanhar tudo isso de perto. Legal. E eu procuro acompanhar de perto. Não tenho todo o tempo que eu gostaria de ter, porque é bastante por trás dos bastidores, é muita coisa para resolver. Mas eu tento acompanhar, de ir nas lojas, olhar a vitrine, conversar, saber o que está acontecendo, o que mais vende, o que não vende, se a vitrine está torta, se o bolo está cheio, se não está, corrigir ali naquele momento e fazer correções o tempo todo. O tempo todo a gente tem que estar... É um desafio, né? Mas você tá de olho no processo inteiro, o né? tempo todo. O que compra, de quem compra, quanto que paga, eu fico por dentro de tudo. Por que comprou de outro fornecedor? Por que não tem tal produto? Por que faltou? O tempo todo. O tempo todo eu tô acompanhando toda a logística da empresa, toda a produção. Tem dias que eu fico dentro da cozinha, tem dias que eu não quero estar na cozinha, quero estar mais no administrativo para ver os números, eu estou no administrativo, mas o tempo todo acompanhar. Muitas pessoas falam, Regiane, como você dá conta? Eu falei, eu escolhi estar aqui, então eu tenho que dar conta. Então, e eu vejo muitas confeiteiras, sim, mensalmente tem confeiteiras que me mandam mensagem perguntando se eu quero comprar algum equipamento, porque elas abriram a loja e fecharam em tão pouco tempo, e eu converso com elas, fico até triste, eu falo, me entristeço com isso, porque é uma colega de profissão, eu sei o quanto é difícil chegar até aqui, mas abrir é fácil, o negócio é manter. E aí eu falo para elas, o segredo é você, assim, acreditar no seu negócio, gostar do que você faz, ter uma boa equipe e acompanhar o tempo todo. Tem que acompanhar o tempo todo. E sozinho a gente não consegue dar conta de nada. Regiane, é até bom você entrar nesse assunto, porque é o gancho para eu poder te fazer uma próxima pergunta, que tem tudo a ver com o que você está falando, jogando um pouquinho pro outro lado, né? Vamos entrar num quadro chamado Fora da Zona. Fora da Zona. Que é onde a gente tenta explorar o seu lado fora desse mundo todo, né?
Por exemplo, você citou mais cedo que você tem um dos seus filhos gêmeos é neurodivergente, né? Autista. Miguelzinho. Então, com esse volume de trabalho, essa dinâmica toda que você tem, acompanha a loja, verifica a qualidade, fornecedor e tudo mais, como você faz para conciliar o seu tempo, para dar atenção ao Miguelzinho, ao Otávio, ao Leandro, marido, família, enfim, como que você faz? Em que momento você é a Regiane mãe? Em que momento você é a Regiane esposa? Ai, tem hora que vai cavalando tudo. Eu sou um pouco de tudo no mesmo momento. Não dá pra ser... As coisas aconteceram tão rápidos, assim, 7 anos, 5 lojas. E há 2 meses atrás eu inaugurei 2 lojas. Em 2 meses, 2 lojas. Então, tem horas que, assim, eu me vejo mergulhada em tudo ao mesmo tempo. No mesmo minuto, eu sou mãe, sou empresária, sou esposa, sou tudo. Mas, assim, eu tento... Ultimamente estou tentando separar, né? Então eu preciso ter horário para tudo. Ter horário de ser mãe, de estar com o Miguel, de levar ele na terapia, de acompanhar, de fazer atividade, de estar com o Otávio, o momento de estar em família e o momento de estar na loja. Eu era muito mais refém da loja, né? Antes, hoje eu não sou mais refém de estar só na loja. Antigamente, qualquer meia hora que eu tinha do meu tempo, eu corria para a loja. Então, eu fazia tudo muito corrido e saía com a sensação de que eu fiz e não fiz nada. Eu falei, não posso sair com essa sensação, não posso terminar meu dia com a sensação de que eu corri e não fiz nada. Então, hoje eu procuro ter o tempo para a família e o tempo para a empresa. E se acontecer qualquer coisa, eu tenho lá a equipe, olha... Vocês estão aí, responsáveis por isso. Se der certo, parabéns. Se não der certo, tudo bem. No outro dia a gente vai corrigir. Entendi. Não dá pra gente ficar refém o tempo todo, senão a gente não vive lá fora. Então eu tento conciliar eu divido o meu tempo. Agora, naquele seu almoço de domingo que você faz com a família e tudo mais, você ainda cozinha a sobremesa ou você só pede pra trazer da loja pra casa? Eu trago da loja. Não faço em casa, não. É o jeito mais fácil, né? Quando tem aniversário em família, eu que levo o bolo, eu que levo o brigadeiro. Eu não faço mais em casa, não. É difícil fazer. Até porque as crianças não comem doce, o marido também não come doce, eu também já enjoei um pouco de doce. E quando tem família, aí eu pego da loja que já tá resolvido já. Sabe que nós temos um quadro aqui chamado Decisões Críticas. Decisões Críticas. Onde a gente tenta explorar também qual foi aquele ponto de virada, né? Então eu fico pensando aqui, você percorreu uma jornada empreendedora. Olhando um pouquinho para trás, fazendo essa reflexão, né? Qual você acha que foi aquele ponto em que você tomou uma decisão que mudou a sua história? Que fez com que tudo isso que você contou para nós até agora virasse realidade? Ai, essa pergunta é difícil. Mais difícil, não difícil. Ficou muito pra ela, não. Porque eu acho que assim, eu sempre vivi tão intensamente isso. Cada jornada, cada etapa, eu sempre vivi muito intenso. Eu acho que não teve essa mudança. Eu acho que eu fui vivendo, eu fui conquistando e foi indo, foi crescendo. E eu fui vivendo cada etapa, cada loja, cada detalhe de toda essa marca eu fui vivendo muito intensamente. Sabe? Na operação, na estratégia. Então acho que é um processo, né? Talvez você esteja vivendo esse processo ainda, né? Eu acho que eu vivo todos os dias. Porque eu digo que ter comércio e ter negócio, principalmente comércio, porta aberta, é viver um dia de cada vez. Nenhum dia na empresa é igual ao outro. É impressionante. Nenhum é. Hora vende, hora não vende, hora bate meta, hora não bate. Quando não bate, a gente tem que criar estratégia para vender. Eu costumo ver números a cada período do dia, porque de repente o dia não tá bom, eu já lanço uma promoção relâmpago, aí eu pego o celular e faço live, eu vou pro Instagram. Então eu vivo isso assim, eu me mergulho assim no dia. Então eu vivo um dia de cada vez. Eu gostaria de perguntar, que ela tá falando de muito amor, muito afeto, mas eu queria perguntar qual, no seu começo, ou até mesmo hoje, quais são os seus maiores medos no negócio? Qual o que te aflige todos os dias ali? O que me aflige? É porque... eu quero muito, assim, ter uma equipe feliz. Uma equipe consolidada. E quando eu percebo que ali não tá legal, tem alguém que não tá indo, mas eu quero aquela pessoa, eu quero trazer de volta, eu quero motivar. Isso me deixa um pouco, assim, fora do meu eixo. Eu acho que eu tenho muito esse lado mãe também, de querer ser mãe ali de todo mundo, que isso é ruim,
porque eu já tomei muita bronca por causa disso, tá? Na empresa. Mas, assim, isso é o que mais me deixa aflita, assim, no dia a dia e nas coisas que acontecem no dia mesmo, nos conflitos do dia, que eu quero ver todo mundo feliz. Eu falo, gente, eu quero todo mundo feliz. Gente feliz prospera, gente feliz faz doce gostoso, gente feliz faz um brigadeiro bonito. Então, e talvez seja até um defeito meu de querer que as pessoas estejam assim. É porque acho que eu sou tão feliz no que eu faço, eu gosto tanto do que eu faço, que eu quero que as pessoas sejam assim também. E nem sempre a gente vai conseguir isso das pessoas, né? Então, vai ter pessoas que vão entrar na tua vida porque ela precisa estar ali. Vai ter pessoas que vão entrar porque gosta de estar ali. Vai ter alguns que querem crescer, quer estudar, quer crescer junto com você. E tem alguns que estão ali só por estar. E para mim é difícil isso, porque eu quero que eles estejam realmente ali de coração, feliz, sabe? Mesmo que seja por uma passagem da vida de todos ali, eu quero que todo mundo esteja feliz. Regiane, você comentou, e assim, você vai falando, eu fico imaginando você na operação ali, fazendo isso que você está dizendo, né? E aí vem a pergunta assim, você fez os cursos para fazer os doces, né? Mas você também teve que aprender a ser uma empreendedora? Você foi procurar Sebrae, outros órgãos, outros cursos que mostram como administrar uma loja? Não. Você tá aprendendo tudo isso na prática, na raça. assim, na raça. Na raça e tá junto, crescendo. Assim, o Sebrae a gente procurou quando foi abrir a empresa, que a gente fez nosso plano de negócio, que a Evelyn, que é a minha gerente de Santo André, que trabalhou um período comigo em casa, me ajudou muito. Ela faz parte aí da história da marca, então ela me ajudou a fazer o plano de negócio, foi no Sebrae, viu tudo bonitinho, apresentamos lá pro Sebrae, enfim, foi a única coisa que a gente fez. Como eu vim de vendas, eu sempre achei, não, eu vou vender meus doces. É só vender, é fácil. É fazer doce e vender. Então, quando eu trabalhei 15 anos nessa empresa, eu era a ponta de vendas. Então, eu era a vendedora que mais vendia. Eu estava em destaque todo mês, eu estava em destaque todo ano. Então, eu aprendi muito ali essa parte comercial, né? Como lidar com o cliente, como vender, como negociar. E eu achei que era só isso, né? Só fazer o doce e vender. Falei, então, tá bom, né? Vou abrir minha empresa. Eu já sei como abrir uma empresa. Então, o único momento que eu realmente procurei, assim, foi nesse momento de abrir a loja. Que a gente fez lá nosso plano de negócio, quanto que a gente tem que vender, quanto que tem que... enfim. Mas eu não foi... todos os dias. Todos os dias eu aprendo alguma coisa. Por isso que eu trouxe o Leandro. Que o Leandro já é formado, já tem, né? Fez administração, tem os negócios dele. E aí, com 2 anos de loja, eu falei, não dá mais para estar sozinha. Eu sei fazer doce, eu sei vender. Né? Sou muito honesta em relação a isso. E falo também para os meus colaboradores. Eu sei até aqui. E ninguém sabe tudo. Então, quando cheguei no meu limite, Leandro, vem para cá, vem me ajudar, porque eu preciso de você. E é isso, eu vou aprendendo. Tá dando muito certo. Tá dando né? certo. Tem pessoas que falam é sorte. Eu não vejo que é sorte. Eu acho que realmente é um propósito de Deus, é um dom, e que a gente vai aprendendo todos os dias. A gente nunca vai estar 100% em excelência, a gente nunca vai estar 100% pronto, e eu estou sempre disposta todos os dias a aprender alguma coisa para seguir aí essa marca, adoçar a vida. Adoçar a vida das pessoas. A audiência quer saber. Nesse processo que a gente tem de construção de um episódio como esse aqui, a gente vai às ruas perguntar para as pessoas se elas têm alguma pergunta para fazer, né? E foi engraçado quando a gente foi pesquisar algumas pessoas, teve um outro amigo nosso, jornalista, que falou, eu quero fazer uma pergunta para a Regiane. E aí, vamos colocar na tela aqui a pergunta dele, por favor? Olá, eu sou Eli Lima, de São Bernardo, e eu gostaria de saber de vocês quais são os segredos para criar um ambiente acolhedor e instagramável nas suas lojas. Essa pergunta é fácil. 15 anos como design de interiores. Todo mundo entra na loja e fala, nossa, que loja bonita. Como que você conseguiu, Regiane, trazer esse ambiente bonito, instagramável, cheio de espaço bonito para tirar foto? Que hoje todo mundo quer arrumar o doce para tirar foto. Ou o prato. Antes de comer, você já quer tirar foto, né? Para deixar ele ali bonito. Eu falei, isso é fácil, tá? Durante 15 anos eu trabalhei como design de interiores, então eu trouxe a minha experiência para as lojas.
Então, tudo que tem nas lojas, eu que pensei em cada detalhe, cada cor, cada florzinha que tem lá dentro, cada pratinho, o prato de coração, por que servir um brigadeiro num prato de coração? Existe um porquê. Por que servir um prato, um bolo num prato branco e não num prato amarelo? Então, vai destacar o prato, não vai destacar o bolo. Então, isso para mim foi fácil. Eu sempre quis criar ambientes para as pessoas se sentirem bem-vindas, confortáveis lá dentro, e que quando você percebe, você já está 5 horas dentro da loja, que é o que acontece. É aconchegante, né, dentro das suas tem lojas. amigas né? que se reúnem, vão passar lá tomar um cafezinho. Quando menos percebeu, já está 3 horas conversando. E usa o Wi-Fi, trabalha, tem gente que coloca o computador, trabalha, passa o dia dentro das lojas. E era realmente isso, é realmente isso que eu quero passar para o cliente, que a nossa loja faz parte do dia dele, seja para comemorar, seja para trabalhar, seja para passar por um momento difícil. Ali tem clientes que passam na loja e falam: Regiane, acabei de sair do hospital, precisava passar aqui para ter esse momento só para mim. E eu me sinto feliz de poder proporcionar isso ao cliente. Tem muitas histórias, Que legal. muitas histórias. É o produto, é a loja, é o espaço, né? Tudo converge para uma mesma experiência, tudo. Então né? é isso que eu quero deixar assim no coração, na alma das pessoas. Eu digo que o meu legado é realmente deixar isso nas pessoas, né? Daqui a alguns anos as pessoas ouvirem falar de Regiane querendo falar: aquela vovozinha, ela que é Regiane Cardoso, o meu bolo de tantos anos foi ela que fez, sabe? Deixar isso no coração das pessoas, essa memória, criar essa memória. Que legal. Então é isso, o meu propósito de vida e de empresa, de empreendedora, é fazer o bem para as pessoas através das nossas receitas. De você morder aquilo e falar: nossa, esse doce, conhece doce. Hoje essa sacolinha, eu tava vindo para cá e eu passei ali na Prestes Maias aqui para cima e tinha uma senhora andando com a sacolinha assim, ó. Acho que ela foi na loja ou alguém deu para ela e ela reaproveitou a sacola, que é bonita, sabe? Coisa de querer usar a sacola. Eu falei: que legal. E tem hora que dá assim, sabe? Uns starts. Realmente é uma marca, é meu nome. É o meu doce que tá na casa das pessoas. E eu vi ela andando com a sacola. Falei: que legal, a sacola da loja. Né? Dá orgulho. Dá orgulho. Selo é de verdade. Regiane, a gente sempre convida o Ed para acompanhar de perto o que a gente está conversando aqui, porque às vezes a gente solta alguns dados, comenta algumas coisas e ele faz a checagem em tempo real. E no final ele atesta se essa conversa aqui ela foi real, né? Com o selo é de verdade. E aí, Ed, como é que foi a conversa de hoje? Não, com perdão do trocadilho, que conversa deliciosa. Bom, Ed. E eu não tô dizendo isso aqui porque foi subornado, porque tô levando docinho pra casa, não, porque o selo Ed aqui precisa ser de verdade mesmo. E você, Regiane, você é a prova viva de que nem tudo que a gente fala sobre empreendedorismo feminino é só discurso, né? Os dados comprovam isso. Então, hoje a gente vive um momento em que as micro e pequenas empresas lideradas por mulheres estão crescendo cada vez mais, gerando cada vez mais empregos e conseguindo muito destaque especificamente nesse setor de confeitaria, de serviços personalizados. Então, sim, o selo é de verdade está garantido aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que sempre é muito difícil, né? Quando a gente fala especificamente de empreendedorismo feminino. É um processo pelo qual você passou e pelo qual muitas mulheres estão passando ainda, né? Então, pensando em tudo que você já vivenciou, que a gente pôde escutar aqui desde o início dessa conversa, qual é o conselho que você daria para uma pessoa que está começando? O que você acha que, para além de só ter foco e determinação, poderia auxiliar nesse processo? São mais cursos gratuitos? Seria uma política pública, por exemplo, de empreendedorismo feminino? Como a Regiane, que chegou até aqui hoje, com 40 funcionários, definiria essa questão? Eu acho, Ed, que assim, primeiro, gostar do que faz. Não só fazer pelo dinheiro, pelo status. Eu acho que o segredo de dar certo é isso. Segundo, estudar. Entender o que você está fazendo, né? Eu acho que ter propriedade no que você está fazendo.
Não só fazer um doce, não só fazer uma receita. Entender do que você está tentando proporcionar ao cliente. E não desistir, né? Muitas pessoas desistem muito fácil. Tem que ser resiliente. Gente, eu digo, esses dias caiu minha ficha depois de um domingo, trabalhar o domingo todo. Eu falei, sou resiliente mesmo. Sou forte mesmo. Porque todo mundo me fala isso. Eu nunca parei para pensar o quanto eu sou forte. Eu falei, sou forte, sou resiliente. Porque não seria qualquer pessoa que chega... Não é qualquer pessoa que chega até aqui. Eu vejo muitas pessoas desistindo no meio do caminho. E eu me entristeço com isso. Porque eu vim do nada... eu não sabia nada. Eu falei, não, mas eu preciso fazer alguma coisa para minha vida. Eu tenho essas crianças para criar, não tenho mais meu trabalho de 15 anos. Eu preciso trabalhar, preciso ter dinheiro, preciso viver. E eu só vou proporcionar o melhor para os meus filhos se eu sair da minha zona de conforto e acreditar no meu negócio. Então, o que eu digo é assim, acreditem piamente. Estudem, pesquisem, se conheçam, vejam realmente o que quer fazer para a vida, não façam só pelo dinheiro. O dinheiro acho que é uma consequência de algo bem feito. E é o conselho que eu sempre dou para todos. Nunca coloque o dinheiro à frente de nada. O dinheiro tem que ser uma consequência de um trabalho bem entregue. Então, é isso. E estudar bastante. Muito bem. Obrigado, Ed, pela participação. Obrigada, Ed. E com isso, a gente encerra o programa de hoje. Eu gostaria somente de pedir aqui pro Thiago se despedir do pessoal. Fala lá de novo como o pessoal te encontra nas redes sociais. É só procurar o Thiago Antunes com 2 S no final. E foi um prazer novamente estar aqui. Espero aparecer mais vezes. E você que está em casa, pode procurar as matérias que o Thiago Antunes escreve no portal ABC do ABC. São excelentes matérias. Vai te deixar sempre inteirado do que acontece. E todas as quartas-feiras, no nosso ABCcast, é o Thiago que conduz um pequeno drop sobre tecnologia. Ele traz o que tem de mais importante da semana sobre o universo da tecnologia. Em 60 segundos, ele coloca lá dentro do nosso ABCcast. Então, acompanhe ele sempre. E, por fim, Regiane, eu queria agradecer muito. Primeiramente pela conversa, porque foi uma excelente conversa. A sua história é inspiradora. Eu acho que eu como pessoa física, né, vou para minha casa pensando, eu preciso ser mais Regiane em muitas coisas. Agradeço pelos presentes, os doces aqui vão alegrar a gente lá em casa também. À tarde, a família. E assim, aquela câmera é sua. Se você quiser passar um recado pro pessoal que tá em casa, esse tempo é todo seu. Tá bom. Eu que agradeço, Thiagos, toda a equipe, muito obrigada. Eu achei que ia ficar mais tensa, mas foi muito bom. Gostei bastante. E pessoal, segue lá também, Regiane Canuto Confeitaria. Vai até as lojas, vai conhecer, leva a família, um ambiente super familiar, gostoso. A gente está aqui para adoçar a vida, a alma de vocês. Sejam todos bem-vindos, como eu digo, o meu bordão é esse. Sejam todos bem-vindos à casa de vocês. E muito obrigada pela oportunidade. Muito bom, adorei. Muito bom, é isso aí. Com isso a gente se despede, pessoal. Semana que vem, mais uma história inspiradora, necessária para você e para sua vida. Até a próxima. Apresentação: Thiago Quirino. Jornalista convidado: Thiago Antunes. Entrevistada: Regiane Canuto. Edição: Rodrigo Rodrigues. Captação de áudio e vídeo: Estúdio da Assisa, Associação Comercial e Industrial de Santo André. Produção: Ed Baroni. Checagem: Ed Baroni. Assistência de produção: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Direção: Thiago Quirino. Direção-geral: Alex Faria. Este programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelos entrevistados não refletem necessariamente o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse www.abcdoabc.com.br.